Opa, mais um vídeo, dia 5, quinto vídeo. Estamos aí, mais um dia se foi. Agora, hoje é dia 20 de fevereiro, às 9h10 da noite. Hoje o dia foi bom, foi bem legal, foi um dia tranquilo, foi um dia sossegado. Foi um dia bom. Hoje, Holly. Tá, hoje eu acordei, era 10 horas da manhã, mais ou menos. Acordei de acordar, sair da cama e fazer alguma coisa. Fui dormir ontem, era 2 horas da manhã, mais ou menos. Fui dormir tarde. Fiquei mexendo no celular, vendo rios. Mas hoje, pelo menos, eu saí de casa de novo, finalmente. Segundo dia da semana que eu saio de casa. Hoje eu fui... Tomara que não esteja pegando eco, porque no último vídeo, quando eu gravei aqui, tava pegando um eco chato, eu não tava curtindo. Tomara que agora não esteja. Bom, hoje eu fui levar o meu bisavô numa consulta na, na odontologia, né, de odonto. Ele tirou 3 dentes, cara, maluquice, meu bisavô. Tem 86 anos já, acho que foi pra 87, esse ano vai fazer 88, eu acho. Putz, grilo. Foi um dia bom, foi um dia legal, foi bacana. Não li o devocional de novo. Não pesquisei sobre trabalho. E o que mais que eu não fiz? Não levei a Holly pra passear, não fui num parque. Mas pelo menos fiz alguma coisa diferente. Então já tô bem com isso. Já tô tranquilo com relação a isso. O que mais que teve hoje? Bom, percebi que eu tô perdendo bíceps. Meu bíceps já não tá mais como antes. Porque eu parei de treinar. Porque eu parei de treinar e agora ele tá murcho. Ele tava tipo uns 1 centímetro, uns 2 centímetros a mais que isso aqui. Ele tá murcho. Ganhei barriga também. Engordei. Acho que eu devo ter engordado uns 3, 4 quilos. Não, muito, acho que foi muito. Não, acho que sim. Uns 3 quilos, 3 quilos. Engordei uns 3 quilos. Vem aqui. Vem. Olha aqui. La girl, la menina. Deixa eu... Calma aqui. Opa. Vem aqui. Calma, vou pegar aqui pra você. Sobe. Aí, boa. Cara, sobe aqui. Vamos lá. Que mais? Eu esqueci onde eu tava. Foi um dia bacana. Fui sair pra comprar meus materiais do Positivo. Só que não tinha nenhuma coisa boa lá. Eu uso lapiseira 2.0, 2 milímetros, né? E porque eu forço muito pra escrever. E daí quando eu forço pra escrever, ela sempre quebra o grafite, os menores, né? De 0,7 a 0,9, a 1 milímetro, tudo faz. Sempre quebra o grafite. Então daí eu preciso de 2 milímetros. Fui ver sobre o MacBook, porque não tá funcionando o App Store. Não tá entrando na minha conta da App Store. Não sei o porquê, não faço ideia do porquê. Por isso que eu fui lá pra ver. Fui numa assistência, mas ele não sabia responder. Então, não deu boa. Vou ter que ir numa assistência da Apple mesmo. Duvido que eles vão saber também, porque esse MacBook é de 2013. Os caras devem saber bagulho recente. Não devem ter explicação sobre mais do que isso. Enfim.
É... Foi um dia legal. Foi um dia bom. Comi no McDonald's hoje. Pedi um combo lá de o Big Mac, batata frita e um copo de refri. Muito bom, tava muito bom. Minha mãe pegou um McFlurry da Copenhague lá, com chocolate da Copenhague. É, a gente comeu um empadão lá no Vô também, no Bisa. Foi bom. Hoje eu tive uma conversa com meu bisavô que me fez pensar que, tipo, é, que a gente, sei lá, tudo isso uma hora vai acabar. Não sei porquê. Me fez pensar que provavelmente é uma das últimas conversas que eu vou ter com ele. Quer dizer, que as conversas que eu vou ter com ele já estão acabando. Tem, tipo, a contagem de conversas que eu vou ter com ele tá chegando ao fim, porque, né, ele já tá com 86 anos. Graças a Deus que ele tá isso e tomara que ele viva mais. Só que ele, sei lá, é triste, sabe, a situação que ele tá, porque os filhos dele não, não é que não se importam, mas não dão a devida atenção, sabe? E eu não sei se eu gostaria de chegar na cidade e estar daquele jeito que ele tá. Eu acho que eu preferia estar no céu já. Todo mundo acho que preferia estar isso. Ia preferir esse caminho, né? É, foi uma conversa legal. Foi tranquilizante. Sem celular, sem TV, sem barulho. Só eu e ele conversando. A voz dele, daí depois a minha voz, trocando diálogos. É, foi um momento legal. Foi um momento massa. Né, Rolly? Por que você fica olhando que não é pra câmera? Hein? Olha pra câmera. Eu não gosto de aparecer, cara. Que triste. É... Troquei de camisa hoje. Tá, usei essa aqui quase o dia inteiro. Inter de Milão. Uma camisa top. Tô com ela há uns 2 anos já. Não, acho que pra mais. Foi uns 3 anos aí que eu tô com ela. Curto muito ela. É... Joguei Clash Royale de novo. Amanhã vai ter o aniversário do meu priminho, Noah, que é filho do meu tio Bruno. E, e depois do aniversário eu vou ir na casa da minha avó, Francisca, por parte, mãe do meu pai. E o pai do meu pai também. E eu vou lá. Vou passar sábado à noite, ficar domingo e voltar acho que na segunda de manhã. Por aí, mais ou menos. E eu acho que vai ser bacana, vai ser legal. Lá é mato, lá é uma chácara, lá em Araucária, uma chacrazinha. E acho que vai ser bom ficar um tempo no meio do mato, pá. E vai ser legal. Dia 14 e 15 eu tenho. Eu vou num acampamento. Eu vou ir acampar, cara, acredita? E faz tempo que eu não acampo. Vou lá, ficar um tempo no meio do mato, tem umas cachoeiras lá top. Eu não acho que eu vou conversar com muita gente lá, eu acho que eu vou querer ficar mais na minha. Ficar mais na minha ficar um pouquinho sozinho na cachoeira, ficar um pouco sozinho na água, mergulhar um pouco, desestressar um pouco. E acho que vai ser bom, vai ser legal. É, eu quero começar a anotar meus pensamentos também, não só gravar. Porque acho que anotando eu consigo filtrar mais. Quando eu gravo, eu penso no tempo, daí que eu quero falar mais rápido, tudo. Quando eu tô anotando, acho que eu filtro mais, né? E eu tenho cada pensamento cabuloso, cara. Que eu fico pensando, caraca, mano, eu sou bom mesmo. Brincadeira. Enfim, cheguei numa arena nova no Clash Royale antes de ontem, esqueci de falar.
Tô com 9.500 troféus. E isso me faz perceber, cara, que o Clash Royale ficou muito saturado. É, eu lembro da época de ouro, eu comecei há 8 anos atrás, quando ele tava no hype, melhor hype do Clash Royale. Quando ele tava o mais hypado possível, tava o Flix Power jogando, tava o Atin, o Clash Coneri, todos esses caras. E eu lembro a emoção que era ganhar uma carta lendária. Tipo, era um bagulho absurdo, mano. Era absurdo. E quando via uma carta lendária merda, você ficava depressivo, porque provavelmente ia demorar muito pra você conseguir outra carta lendária. A minha primeira carta lendária foi o Cemitério, que eu achava uma merda. Eu achava uma bosta, eu não sabia como usar ele, eu não sabia que era. Tipo, naquela época eu não jogava com estratégia, só pegava deck pronto e tacava as cartas, tava aprendendo a jogar, né? E quando eu peguei o cemitério, mano, eu fiquei tipo, putz, grila, mano, que merda. E eu lembro que a melhor arena era. Eu lembro que a melhor arena era. Qual que é o nome dela? Arena Lendária. Essa arena, tipo, pra mim era o bagulho mais épico possível. Ah, não. Arena Lendária e a do Roguewire, ó. Como que é o nome? Deixa eu ver aqui. Mano, tem muita arena. Eu vou chegar nesse ponto de muita arena. É. Meu Deus. Caraca, eu subi muito. Meu Jesus amado. Ah, é. Montanha do Porco. Eu acho que essa era a melhor. Depois veio a Arena Lendária, eu acho. Não lembro direito como é que funcionava. Mas, enfim. Lembro que, tipo, você conseguia lendária num baú. Você podia conseguir lendária num baú de madeira. E pra mim isso era épico. Eu consegui uma vez. Eu acho que foi. Eu não lembro qual carta que eu consegui, mas eu lembro que eu consegui uma vez. Eu não lembro qual carta que era. Mas eu consegui. E. Enfim, era emocionante você ganhar uma carta nova, porque era realmente difícil. O jogo era muito pay to win, muito pay to win. Você tinha que pagar pra ganhar. E, enfim, isso não deixa de ser legal pra quem não paga quando começa a ir bem. Quando você começa a ganhar de um cara que é pay to win, tá ligado? Você evolui tanto o seu deck que ele começa a ficar bom e você começa a estraçalhar todo mundo. E era tudo mais simples, entende? Tipo, é esse ponto que eu quero chegar. As coisas eram mais simples, por mais que eram mais difíceis, eram mais simples. As cartas não tinha tanta carta, é, não era tanta tech deck assim, não eram tantos tech decks, né? Mas decks técnicos. Era um jogo mais, era de pensar, era estratégico, sim, mas era mais simples, era mais simples. E era legal, eu gostava, todo mundo jogava Clash Royale e eu também jogava, né? E agora, passando pra hoje em dia, cara, é, você ganha. E era difícil ganhar ouro e gemas, isso era muito difícil. E hoje em dia, cara, hoje em dia você abre qualquer baú aí, você ganha 10 gemas, ganha 15 gemas, 20 gemas. Agora eu tô com 2.600 gemas por aí. Tem gente que tem 5, 6 mil. Ouro você ganha muito fácil também agora. As cartas é quase. Tipo, é muito fácil de ganhar carta. Eu não sei se é porque eu liberei quase todas já, mas acho que se eu criar uma conta agora vai ser muito fácil de liberar uma lendária, uma, uma evolução, se eu pagar, né? E, enfim, perdeu um pouco da essência do Clash Royale, né? E acho que isso vale pra nossa vida também. Tomara que ninguém esteja me escutando agora, por favor. Porque eu tô me achando um maluco aqui falando de Clash Royale. Mas eu acho que isso vale pra vida também. Eu acho que dos anos 2000 pra frente, tudo começou a ficar mais fácil. Tudo começou a ficar mais facilitado. E as pessoas pararam de batalhar por coisas. Batalhar por amizades, batalhar por, por parentes. Querer se aproximar, querer ter a dificuldade de conquistar alguma coisa. Entende? Por isso que muitas amizades acabaram. As amizades agora são plásticas, são amizades quase que falsas. Não que antes não tinha, mas eu acredito que tinha menos, eu acho. Essas pessoas pararam de tentar buscar o melhor de si. A comparação ficou mais elevada. Isso é tudo discurso que todo mundo fala, então não vou prolongar muito aqui.
Que, enfim, só eu vou assistir isso aqui, né? Então não tem por que eu prolongar. Caraca, já faz 15 minutos já que eu tô falando. Tudo bem. E, e tudo ficou muito saturado hoje em dia. É meio que aquele bagulho do efeito Netflix, tá ligado? Tipo, a iluminação da Netflix, que é tudo muito saturado, os personagens são bem iluminados. Tudo você não tem mensagens secundárias, tudo é tipo direto ao ponto e acabou, não tem mais nada. Tudo é muito sem criatividade. Por mais que tenha algumas coisas com criatividade, né? E... Mas já tá bem menos, eu acredito. Tanto é que as que tem menos já tá. É raro que cada uma que sai é um bagulho absurdo, que as pessoas já falam, meu Deus do céu, isso é absurdo de tão bom, mas é um bagulho simples que já. que. que foi perdido, né, com o tempo. É, eu acho maluquice pensar nisso. Pensar que só vai piorar, não tem volta. O Brasil só vai piorar, as pessoas só vão piorar até chegar ao arrebatamento e todo mundo ir pro lugar que merece ir, né? E é maluco pra mim pensar nisso. Eu fico, caraca, mano, brisado. Fico brisado nisso. E, enfim, eu gostava de ser criança. Gostava pra caramba. Por mais que eu queira dirigir, queira ir pra faculdade, conhecer gente nova, me casar, ter filhos e morrer. É, era legal ser criança, né? Era bom. É. Fico pensando nos meus pais também. Eu acho que eles vão se divorciar. Em algum momento, não sei. Não sei se for quando eu sair de casa. Não sei se é antes disso. Quando for aceito na faculdade, não sei. Mas é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Eu espero que não. Espero que não, né? Mas eles não se amam, né? Eles não sentem atração um por outro. Então, então não sei se isso vai mais pra frente, né? E eu quero mudar isso em mim. Eu quero encontrar alguém que eu ame de verdade. Que não seja só algo material, algo físico, sexual ou só espiritual. Quero que seja a junção de tudo, sabe? Seja o que Deus quer também. Mas eu tenho medo do que Deus quer pra mim. Eu fico pensando nisso direto. Porque eu sempre acho que Ele quer algo que eu não quero. Eu sempre acho que Ele quer algo que é ao contrário do que eu tô pensando atualmente. E é o que muito pastor fala. E daí eu fico, mano, minha cabeça fica maluca. Eu fico meio que em transe nisso. E por isso que eu quero ler a Bíblia, mano. Eu tenho essa Bíblia gigantesca que minha mãe me deu. Que eu gosto, eu achei ela muito massa, muito massa. Só que eu não tô usando, velho. Olha isso. Olha o tamanho, mano. Olha ela. Mano, ela reflete, olha isso. Dá pra ver o bagulho do computador. Muito massa. Dá pra ver meu reflexo aqui. Quer sair, olha. Pode ser. Quer sair? Pode sair, meu amor. Cuidado. É. E pra entender mais, né? Eu quero ler a Bíblia pra entender mais sobre essas coisas. Mais sobre esses momentos que eu passo. Né? Sobre essas crises que eu tenho. Eu acho que a única crise de ansiedade severa que eu tive, crise, tipo, crise real mesmo, foi quando eu perdi meu avô, em 2024, que eu tinha acabado de acordar, eu já sabia que ele estava no hospital, e sabia que ele tinha... é, já sabia que ele
tinha tido um aneurisma, né? Não foi um aneurisma, acho que foi um aneurisma. Acho que foi. É, e daí minha mãe me acordou, eu fui tomar café, daí eu vi minha mãe sentada, tomando café, e daí ela veio me contar que o vô vai ter que passar por uma cirurgia, que ele não tá legal e vai ter que operar o cérebro. E daí aquilo, tipo, foi como se tivesse aquele barulhinho, sabe? Na minha cabeça, e daí, tipo, meio que eu não consegui pensar em nada, tava comendo um pão, não conseguia engolir o pão, e daí quando eu fui tentar engolir, eu engasguei, e minha respiração eu fiquei, como é que fala? Hiperventilando, né? Fiquei, tipo, tentando comer e sem conseguir raciocinar. E daí minha cabeça não tava conseguindo raciocinar em nada. E daí eu quase vomitei o pão, joguei o pão na pia. Minha mãe tentando me acalmar e eu ali conseguindo pensar em nada, só em nada mesmo, nem sabia o que estava acontecendo. E daí ela conseguiu me acalmar. E, e daí foi isso. Foi, acho que é a primeira crise séria que eu tive, a primeira crise grave que eu tive. E é isso. Eu acho que tem alguém me escutando. Não posso levantar aqui agora. Ai, ai. Depois eu corto isso aqui. Que estranho, eu escutei um barulho de telefone tocando, mas não sei de onde que era. Enfim, nem sei porque eu comecei a falar do meu avô. Não faço ideia porque, mas eu comecei a falar dele. É, é, não gosto mais desses óculos, mano. Amanhã acho que eu vou já marcar a consulta com do meu oftalmologista e trocar esses óculos logo. Ah, lembrei porque eu tava falando sobre isso. Porque eu queria entender a vontade de Deus, né? Sei lá, né, cara? É complicado. Eu sinto que eu nunca, sei lá, tive um trauma. Tipo, sei lá, vi alguém morrer na minha frente. Não, já vi sim. Mas nunca fui pobre ao ponto de não ter alguma coisa pra comer na minha geladeira, ou passar fome, ou ser abusado, essas coisas. Nunca aconteceu comigo. Mas eu ainda tenho uma melancolia em mim que eu não entendo de onde que vem, sabe? Eu não sei se é das coisas que aconteceram na minha vida e eu não sei se eu decidi interpretar dessa forma, mas é meio paia ter essa melancolia, sabe? Eu não curto muito. Queria que eu fosse só um cara normal. Não um cara normal, mas alguém que não pensa muito, sabe? Entendeu? Acho que pra mim, eu gostaria de ser assim.
sabe? Não pensar profundamente em tudo, analisar tudo, sabe? Acho que isso, isso deixa um baixo astral legal e eu não curto. Não sei se dá pra me entender quando eu falo isso. Tomara que eu do futuro entenda, mas por enquanto eu ainda não entendo. E, e é triste saber, sabe, que as coisas não vão ser do jeito que eu acho que vão ser. Que acho que Deus tem alguma coisa que eu não vou gostar, mas é, eu vou ter que aturar. Vou ser bem sincero aqui, é isso que eu quero falar, é isso, entende? Porque eu sou um pecador, eu sou alguém que peca todos os dias, sou alguém que não é santo, alguém que mente, alguém que é manipulador, narcisista, tudo. Acho que narcisista não, mas é um grau, talvez, um grau, sabe? Um grau de egoísmo. E eu não queria ter isso, sabe? Queria ser uma pessoa normal. É... Por que eu acho que tem alguém em casa? Mãe? Sei lá, tá parecendo que tem alguém em casa, mano. Que estranho. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu ainda tenho minha fé. Eu ainda tenho minha fé, ainda acredito em Deus. E não, é impossível não ter minha fé. É impossível de tantas coisas que aconteceram comigo. É literalmente impossível. Tantas coisas que acontecem no mundo, né? Saber que é, tipo, ver a manipulação acontecendo na sua cara e você achar que não tem alguma coisa além disso. Entende? É, é impressionante. Eu não sei o que acontece com as pessoas, sabe? É, de não crer, não acreditar em algo maior. Em Deus, né, no caso. Eu acho que elas vêm, só que acabaram interpretando de uma forma diferente. Entende? E isso é ruim, isso é mal demais. Eu sou muito pela ideia do Rodrigo Silva, um adventista, que ele fala que vai, talvez veja católicos no céu, que uma grande chance de ver católicos no céu, de ver um bandista, não, um bandista eu acho que não, acho que é muito forte, mas pessoas que não acreditavam 100% no evangelho, entendeu? É isso que eu tô tentando falar. Por exemplo, o indígena. O indígena, ele só teve ele só ouviu falar do nome Jesus. Só ouviu falar, mas nunca chegaram nele e falaram quem é Jesus, o que aconteceu com Jesus, como aconteceu o evangelho, São Tomás de Aquino, esses caras e tudo. Não, Tomás de Aquino não, o Sola Gratia, Cruz Grila, cara, esqueci o nome dele. O Martinho Lutero, Martinho Lutero. Que nunca ouviu falar desses caras, mas é. E ele fala, né? O Rodrigo Silva fala que se esse indígena acreditar nessa porcentagem que ele ouviu falar de Cristo, ele acredita sim que vai pro céu, porque né, não faz sentido, ia ser injusto, por mais que a gente não conheça a mente de Deus, não é impossível a gente saber o que ele pensa, é impossível a gente saber qual que vai ser o próximo movimento dele, é, mas só o que ele revela pra gente a gente sabe, nada além disso. Então, eu acredito nessa vertente, mas de uma forma muito restrita, sabe? Não é um bagulho meio que, eu sou agnóstico e eu já ouvi falar de Cristo, mas nunca quis saber. Entendeu? Daí não, daí, pô, você só não ouviu falar porque você não quis, mas você teve a oportunidade, entendeu? E se isso não te incomodou, então é impossível isso não incomodar alguém. É impossível ouvir o nome de Jesus Cristo, ouvir, tipo, pela força que esse nome tem, e a pessoa não se incomodar ao ponto de querer saber mais, entende? Então, então acredito nessa vertente, sim. É, mas ao mesmo tempo é louco, né? É maluquice, sei lá.
São muitas coisas que a gente não entende, tenta explicar e, e acaba só criando vertentes e vertentes e vertentes e ramifica muito essa árvore, entende? Não sei se era isso que Deus queria. Não, ele não queria nada disso, né? Adão e Eva era pra gente estar no Éden ainda. Mas ele meio que sabia que ia acontecer. Então, enfim, é isso, entendeu? É tudo muito, é, não é subversivo, é muito subjetivo. Acho que é subjetivo isso a palavra. É, não dá pra saber o que realmente é, o que realmente aconteceu, o que realmente vai acontecer, entende? A gente só vai saber quando a gente morrer, literalmente isso. É a única forma de a gente saber. Só que a gente não pode, tipo, pular etapa, a gente não pode se matar, tá ligado? Então a gente vai ter que viver as nossas vidas naturalmente. Tipo, meu bisavô, ele vai ter que viver, sei lá, até os 100 anos pra ele saber qual que é a verdadeira, o que é verdade. Não, entenda, ó. Eu tô falando pra mim mesmo, na verdade, não tem por que eu explicar, mas vou explicar pra ficar textual. É, pra gente realmente chegar, a gente tem que ter fé. Pra gente acreditar em Deus, a gente tem que ter fé. E o fé guia nossas decisões, né? A fé guia as nossas decisões. Só que um, o maior pastor que teve a maior fé do mundo, por exemplo, o cara lá da Azusa, teve a maior fé, ele tinha 100% de certeza que Deus existia pelas coisas que aconteciam. Daquele 100%, eu acredito que uma parte ele ainda duvidava. Porque a gente é humano, a gente é pecador, sabe? Às vezes ele pensa, putz grila, mano. E se o hinduísmo estiver certo? E se tiver. Entendeu? Essas coisas, entende? É... E a gente só vai saber, realmente, quando a gente morrer. Entendeu? Quando a gente morrer e passar para outro plano. Entendeu? Porque não tem como a gente saber antes disso. As pessoas mais descrentes, talvez, né? Talvez esse cara da Azusa, ele realmente ele tinha 100% de certeza, não duvidava nem um pouco. Mas eu que sou um cara contemporâneo e pô, já recebi um monte de filosofia ateísta nas costas, tudo. Já vi um monte de coisa já no mundo. E tenho muitas dúvidas, sou um cara com muitas dúvidas na cabeça. É, não tenho, entendeu? É uma coisa que eu não tenho. E eu fico, mano, isso é um bagulho que eu tenho que mudar em mim, tá ligado? Eu tenho que acreditar 100%. E acho que isso acaba me afastando, entende? Eu pensar demais acaba me afastando. E isso é ruim. Isso é mal pra caramba. Eu não quero que seja assim. Enfim, é isso.